Boa noite. Olá, boa noite. Michel Temer anuncia projetos para tentar equilibrar contas públicas com o controle de despesas e resgate de 100 bilhões do BNDES. Henrique Meirelles, da Fazenda, afirma que, no momento, impostos não serão aumentados. Deputados e senadores estão reunidos em sessão conjunta desde a manhã de hoje. O Congresso tenta votar a nova meta fiscal apresentada pelo governo. E após recuar diante das pressões, Temer dá posse ao novo ministro da Cultura. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Até já. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O escritor Rui Castro já passou por diversos veículos de comunicação e agora está na máquina para contar suas histórias. Mas cá para nós, depois de uma conversa com Carpinejar, ninguém sai igual. Então, eu só penso nele, eu só falo dele, eu só quero saber dele, eu só converso com as pessoas sobre ele, eu sonho com ele, né? A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Deputados federais e senadores estão reunidos em sessão conjunta desde as 11 horas da manhã. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, do PMDB, colocou na pauta do dia a votação da nova meta fiscal apresentada pelo presidente interino, Michel Temer. Mas até agora, até o momento, mais de 10 horas, começou a ser discutido ainda, porque 24 vetos da presidente afastada Dilma Rousseff precisam ser votados antes. No momento, os líderes das bancadas encaminham seus votos sobre 13 vetos considerados os mais polêmicos que poderiam ser modificados. A questão da meta fiscal precisa ser votada com urgência. O governo Temer prevê um déficit das contas públicas de mais de 170 bilhões de reais para este ano. A votação da revisão da meta fiscal é fundamental porque, sem essa permissão do Congresso para fechar o ano com déficit, várias despesas terão que ser cortadas, o que afetaria investimentos e a manutenção de programas sociais. E o governo anunciou planos para diminuir os gastos públicos, mas descartou, por enquanto, um aumento de impostos. O BNDES deve devolver 100 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. As regras de exploração do pré-sal devem mudar e as áreas de educação e saúde podem ser afetadas. As medidas são uma tentativa do governo interino de Michel Temer de conter o avanço dos gastos públicos e retomar o crescimento da economia. O governo afirma que não pretende elevar mais o volume de incentivos fiscais e que vai apoiar um projeto já aprovado pelo Senado que altera regras de exploração do pré-sal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que não anunciaria aumento de impostos por enquanto, mas não descartou essa medida no futuro. Em último caso, em algum momento, pode-se temporariamente estabelecer ou se propor algum imposto, se for necessário, à frente. Mas levando-se em conta de que temos dito, e é um consenso hoje, que a carga tributária brasileira hoje já está em nível elevado e que, portanto, para voltarmos a crescer, é importante não sinalizar e não sobrecarregar ainda mais a sociedade com impostos. Segundo Meirelles, em 2 semanas o governo deve enviar ao Congresso Nacional um projeto que prevê a limitação dos gastos com educação e saúde. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu o ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, exonerado ontem após a divulgação de uma conversa em que ele falou em estancar a sangria da Operação Lava Jato. Padilha disse que, voltando ao Senado, Jucá vai dar importante contribuição ao governo no Congresso e que espera a volta dele ao Ministério. A equipe perde, espero eu que seja temporariamente, um dos seus grandes players, que é o ministro Jucá, mas ganha no Senado, o governo ganha no Senado, aquele que tem se consagrado, e aqui não trago nenhuma novidade,
do relator-geral da República. É alguém que todo tema que seja complexo acaba sendo relatado por ele. E depois do anúncio das medidas, o dólar teve um dia instável e fechou em queda, cotado a R$ 3,57. Já a bolsa fechou praticamente estável, com uma pequena alta de 0,03%. E as ações do Banco do Brasil caíram mais de 5%, 5,33%, após o governo propor a extinção do Fundo Soberano. E durante o anúncio das medidas econômicas, Michel Temer falou que o governo vai voltar atrás sempre que errar e que não vai barrar investigações. Temer se reuniu com líderes partidários e ministros no Palácio do Planalto. Desde que assumiu, ele tem sido alvo de críticas de setores da sociedade, principalmente pela extinção de alguns ministérios e pela ausência de mulheres e negros no governo. Nós não temos compromisso com equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública 2 vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Agora, meus caros, quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução do governo, eu reverei essa posição. Segundo Temer, o governo é vítima de agressões psicológicas. Nós não temos que dar atenção a isso. Nós temos que cuidar do país. Aqueles que quiserem esbravejar, façam-no o quanto quiserem, mas pela via legal, pela via democrática, até com o nosso aplauso. Sem citar a Operação Lava Jato, disse que não quer barrar as investigações. Mas por mais que eu diga, eu vejo que muitas vezes sai uma outra notícia e diz, tem um esquema para fazer isso, fazer aquilo. Nós não queremos isso, não. Ninguém quer. Penso que nem os nomes que de vez em quando são apontados também o querem. Desejam, sim, no Estado democrático de direito, ter defesa, farão a sua defesa, mas nada que o governo possa interferir. E é sobre o governo Temer e suas medidas que Josias de Souza faz o seu comentário de hoje, direto de Brasília. Michel Temer serve em doses homeopáticas o seu arroxo. Ele empurra mais para o final do ano as providências mais impopulares, entre elas a reforma da Previdência Social e o eventual aumento de tributos. Faz isso para evitar o excesso de marolas antes de 2 eventos considerados cruciais. O primeiro é o julgamento final do pedido de impeachment de Dilma Rousseff e o segundo é a eleição municipal de outubro. Hoje, numa reunião com líderes partidários, Michel Temer anunciou um primeiro conjunto de medidas preliminares. A principal delas prevê que o aumento anual das despesas do governo será limitado à inflação do ano anterior. Para atingir esse teto, será necessário cortar despesas em áreas vitais, como saúde e educação. Imagine-se o barulho que está por vir. O governo vai ter que demonstrar força no Congresso. Acusado de fraco, Temer bateu na mesa durante a reunião com os líderes e lembrou que já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo 2 vezes. Nessa época, disse ele, lidava com bandidos, portanto vai saber como conduzir o governo. Em tempos de Lava Jato, falar de bandidos numa reunião em Brasília, num governo conduzido pelo PMDB, é uma descortesia. Boa noite. A nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada hoje, prendeu 2 pessoas. E o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, são mais uma vez suspeitos de receber propina. José Dirceu é suspeito de ter recebido R$ 2.800.000 de propina de empresas fornecedoras de tubulações para a Petrobras, a Confab Industrial e a Apollo Tubulares. Segundo a Força Tarefa, as empresas obtiveram em 5 anos contratos de R$ 5 bilhões com a estatal e a propina chegou a R$ 40 milhões. Os investigadores descobriram ainda que a construtora Credencial, apontada como empresa de fachada, pagou R$ 170 mil para a consultoria de José Dirceu.
O ex-ministro está preso, condenado na Operação Lava Jato há mais de 23 anos. Antes, já havia sido condenado a 7 anos e 11 meses no mensalão petista. Foi o irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo, que indicou a empresa como uma forma de receber. A ação foi batizada de Operação Vício, em referência à prática repetitiva de corrupção por executivos da Petrobras e agentes públicos. As ações aconteceram no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo foram detidos em São Paulo e levados aqui para a sede da Polícia Federal. Os dois vão ficar presos por tempo indeterminado. Segundo o Ministério Público Federal, eles mantinham uma empresa de fachada para intermediar pagamentos de propina. Eduardo Aparecido e Flávio Henrique são apontados como donos da construtora Credencial, localizada em Sumaré, no interior paulista. De acordo com a PF, os dois ofereciam propina para fechar os contratos com a Petrobras. Eles eram as pessoas que celebravam os contratos falsos. Então, nós encontramos a assinatura de ambos em diversos contratos ideologicamente falsos. Em segundo lugar, porque a maior parte do dinheiro que a Credencial recebia era revertida para as contas bancárias dos próprios sócios e imediatamente depois sacados. Outro envolvido no esquema é Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, já condenado a mais de 50 anos de prisão. Duque teria recebido 9 milhões de dólares em propina. A força-tarefa da Lava Jato pediu leis mais severas contra a corrupção. A corrupção hoje é praticamente uma regra, infelizmente, nos negócios públicos. Por outro lado, mesmo num cenário calamitoso como esse, nós vemos uma inércia do Congresso Nacional em aprovar medidas legislativas que possam reverter esse quadro. As defesas da construtora Credencial, de seus sócios e da empresa Apollo Tubulares dizem que estão colaborando com as investigações. O advogado do ex-ministro José Dirceu e do irmão dele afirma que ainda não teve acesso às informações desta nova fase da Lava Jato. Renato Duque e a empresa Confab ainda não se manifestaram sobre o caso. Romero Jucá voltou ao Senado. Ele foi exonerado do cargo de ministro do Planejamento ontem. Jucá se licenciou do cargo após virem à tona conversas dele com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Nos diálogos, Jucá sugere um pacto e até uma mudança de governo para estancar a sangria, representada pela Lava Jato. Você tem que ver com o seu advogado como é que a gente pode ajudar. O advogado não tem que ser político, o advogado tem que ter solução política. A solução é política, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Ao discursar hoje no Senado, Jucá afirmou que a presidente Dilma foi quem cometeu um golpe ao mentir à população sobre a situação econômica nas eleições de 2014. E hoje aqui, o que nós temos que discutir é exatamente uma mudança de paradigma e de posição da diferença de um governo atrasado, que enganava a população e que fez um golpe, não agora, mas na eleição, quando mentiu e quando imputou a Aécio Neves, a Marina Silva e a outros candidatos aquilo que ela faria depois. O golpe foi eleitoral da mentira nas urnas, não foi a ação da Constituição e do Congresso Nacional. Hoje, o PDT apresentou no Conselho de Ética do Senado um pedido de cassação de mandato de Jucá. O partido alega que os diálogos com Machado, que aconteceram em março, quando Jucá ainda era senador, mostram que houve abuso de poder. Jucá é investigado na Lava Jato. Por enquanto, o Ministério do Planejamento será ocupado por Diogo Oliveira, que já foi citado na Operação Zelotes, que investiga crimes contra o fisco. E um grupo de 15 senadores pediu hoje ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que adote medidas cautelares para evitar a volta de Romero Jucá do PMDB futuramente ao Ministério do Planejamento. Os parlamentares do PT, PCdoB, PPS, Rede e PDT também pediram que Janot abra um processo para apurar se Jucá tentou barrar a Operação Lava Jato, conforme sugerem os áudios entre o senador e o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. O procurador-geral ainda não se manifestou sobre os pedidos. Mas não é apenas Romero Jucá que é investigado na Lava Jato. O ministro do Turismo, Henrique Alves, também é suspeito de envolvimento no esquema de corrupção.
Hoje, o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que Michel Temer chegou a consultar Alves sobre se ele desejaria deixar o cargo antes de um eventual bombardeio pelo fato de o PMDBista ser investigado na Operação Lava Jato. Segundo Padilha, Henrique Alves disse que fica no governo e que as investigações sobre ele são irrelevantes. Depois de voltar a ter status de ministério, o Comando da Cultura foi oficializado. Marcelo Caleiro tomou posse hoje. Em discurso no Palácio do Planalto, Marcelo Caleiro disse que pretende manter um diálogo produtivo com os diferentes segmentos da área e agradeceu Temer por ter recriado o ministério. Quando era secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Caleiro chegou a participar de um encontro com artistas contrários à extinção do ministério. Estaremos sujeitos sempre, portanto, àquilo que a sociedade brasileira demanda, nunca a serviço de um projeto de poder. Vivemos um dos momentos de maior fragilidade desse sistema em toda a história recente do país, gerada pela situação de grande dificuldade financeira a que esteve sujeito o MINC nos últimos anos. Agradeço o compromisso do presidente Temer em reverter esse quadro e devolver à cultura espaço à altura de suas elevadas funções e atribuições. Temer falou sobre a decisão de recriar o Ministério da Cultura. Verifiquei, desde os primeiros instantes, que, na verdade, a cultura era um setor tão fundamental para o país que a cultura deveria ficar apartada, Mendonça Filho, da educação. O presidente interino Michel Temer prometeu que até o fim do ano o governo vai quitar em parcelas o débito de mais de 200 milhões de reais do Ministério da Cultura. E vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O episódio do Ministério da Cultura, que foi resolvido hoje com a posse do novo ministro, é uma lambança do começo ao fim. O Temer extinguiu o Ministério da Cultura, transformou numa secretaria e passou para o Ministério da Educação. Era o certo. Os artistas fizeram um movimento, ocuparam prédios e aí ele voltou atrás, recriou o Ministério e deu posse ao ministro. Autorizou Marta Suplicy a procurar ministras para ele. Mas ela parecia estar procurando mais cantoras para o programa novo dela, o TV Mulher, o novo que voltou, né? Convidou Elba Ramalho, convidou Marília Gabriela e convidou Daniela Mercury, entre outros. Terminou achando um diplomata de 35 anos que, como Juca Ferreira, não é do ramo. Ele tem uma carreira... ele é diplomata e passou pela Comissão dos Valores Mobiliários, na Bolsa, e pela Petrobras. Pela Petrobras, ainda divulgaram isso. Passou pelo Petrolão, menino. Deve ter passado longe, que ele parece bobo, né? E a primeira pessoa que ele procurou para orientá-lo foi a Cláudia Lavigne, cujo conhecimento cultural é o fato de ter sido casada com Caetano Veloso e ter criado uma organização criminosa chamada Procure Saber para promover censuras em biografias. Ele disse que o Partido da Cultura é o Partido da Cultura. Ou seja, como disse o meu amigo Raimundo Fagner, o Ministério da Cultura continua sendo uma boquinha da Bahia. Bom, eu volto na quinta-feira, direto ao assunto. Inter. A ex-deputada federal Fátima Pelais, do PMDB do Amapá, foi nomeada para a Secretaria das Mulheres. A pasta será subordinada ao Ministério da Justiça. O nome foi proposto pela bancada feminina da Câmara dos Deputados em reunião com Temer na semana passada. Hoje, a presidente afastada Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula se reuniram no Palácio da Alvorada. Foi a primeira visita de Lula à residência oficial da presidência desde o dia do afastamento de Dilma, 12 de maio. Os dois discutiram uma possível agenda conjunta de viagens pelo Brasil para defender o mandato de Dilma e fortalecer uma reação contra o governo do presidente interino Michel Temer. Pelo menos 10 pessoas indenizadas pela DERSA, empresa de desenvolvimento rodoviário do estado de São Paulo, são suspeitas de ligação com o PCC, a organização criminosa Primeiro Comando da capital.
O dinheiro teria sido desviado do programa de reassentamento dos moradores durante a construção do Rodoanel e do prolongamento da Avenida Jacupêssego. As indenizações custaram mais de 100 milhões de reais e beneficiaram cerca de 40 mil pessoas. A denúncia está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual. A investigação começou a partir de uma ex-funcionária da Dersa chamada Mércia Ferreira Gomes, que fechou acordo de delação premiada. Ela era responsável por executar o programa de reassentamento durante a construção do trecho sul do Rodoanel e do prolongamento da Avenida Jacupêssego, entregues em 2010 na gestão tucana de José Serra e Alberto Goldman. Segundo a ex-funcionária, a empresa do Estado pagou indenizações a criminosos para poder seguir com os trabalhos. Em depoimento ao Ministério Público Estadual, Mércia contou que bandidos que dominavam a área passaram a fazer ameaças, exigindo dinheiro, uma forma de pedágio, para que a obra pudesse continuar. Se o valor não fosse pago, os funcionários sofreriam represálias. Segundo ela, os pagamentos foram feitos em dinheiro vivo para homens armados. Os promotores já identificaram pelo menos 10 pessoas indenizadas pela Dersa nesse caso, com passagens pela polícia por roubo, furto e tráfico de drogas. Mércia afirmou ainda que as indicações para os pagamentos eram feitas por Hamilton Clemente Alves, que, segundo testemunhas, se apresentava como assessor do ex-deputado estadual Adriano Diogo, do PT. Qual é a acusação que tem contra mim direto? Que teria um rapaz, um advogado lá no bairro, chamado Hamilton Clemente, que era o mais ativo e que ele poderia ser meu assessor. Não era meu assessor, se envolveu até o pescoço, mas eu não sei e não acredito que ele tenha se metido, mesmo porque ele não tinha poder em qualquer ilícito. No ano passado, o ex-diretor da Dersa, José Geraldo Casas Vilela, disse que a empresa tinha recebido uma carta com ameaças atribuídas ao PCC, a organização criminosa Primeiro Comando da capital, caso as remoções das famílias prosseguissem em Mauá e na zona leste da capital. Ele e Mércia são acusados de terem desviado recursos para indenizações a familiares. O rombo seria da ordem de R$ 813 mil. Em depoimento no dia 9 deste mês, a ex-funcionária declarou que fez isso por ordem superior, para pagar pessoas que moravam na favela e não tinham documentos para o cadastro. E falou ainda que nenhum parente seu ficou com o dinheiro. Segundo Mércia Gomes Ferreira, os pagamentos foram autorizados pelo ex-diretor de engenharia da Dersa, Paulo Vieira de Souza, ou Paulo Preto, que na semana passada foi denunciado à Justiça por incluir ilegalmente nomes na lista dos beneficiados. Ao todo, as indenizações custaram mais de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Em nota, a Dersa diz que entregou ao Ministério Público provas que embasaram a denúncia e que instalou uma auditoria para que os promotores identifiquem os beneficiados e os responsáveis pela fraude. Disse ainda que os citados não são mais funcionários da companhia. A empresa informa também que desde 2011 alterou a forma de cadastro das indenizações. Fernando Araneu, advogado do ex-diretor José Geraldo Casas Vilela, negou que ele tenha beneficiado parentes e que seu cliente não tinha poder para definir quem receberia as indenizações. Nós, do Jornal da Gazeta, procuramos os demais envolvidos na denúncia, mas até agora não tivemos respostas. Em delação premiada na Operação Lava Jato, o doleiro Leonardo Meirelles, ex-sócio de Alberto Youssef, afirmou que Caroline Collor, mulher do senador Fernando Collor, do PTC, usou dinheiro de propina para pagar viagem à Europa. De acordo com Meirelles, Carolina viajou em julho de 2013, quando teria recebido $20 mil em espécie. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o pagamento da propina foi incluído na acusação contra o casal Collor por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, que tramita no Supremo. A assessoria de Collor informou que o senador não conhece Meirelles e que o casal não recebeu nenhum valor dele. Agora, mudando de assunto, quem está estranhando o frio de maio não está errado. Desde 2007, não havia um dia tão frio quanto hoje em São Paulo. A mínima ficou em 9,5 graus aqui na Zona Norte durante a madrugada. E depois o céu abriu, o sol reapareceu e a máxima atingiu os 18 graus. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã.
Ainda vai fazer friozinho, principalmente na madrugada, mas durante a tarde esquenta em relação a hoje em todo o estado. Isso porque a massa de ar seco de origem polar já entrou em aquecimento. Agora, ela continua mantendo o tempo firme no interior, mas as temperaturas sobem um pouquinho. Em Marília, mínima nessa madrugada de 10 graus e máxima amanhã à tarde de 22 graus. Em Votuporanga, faz até 27 graus. E em Franca, no norte do estado, temperaturas entre 12 e 21 graus. Na faixa leste, o vento úmido que vem do mar espalha muita nebulosidade, por isso teremos poucas aberturas de sol e as temperaturas continuam amenas. Em Campinas, máxima na casa dos 23 graus. Vamos ver como fica o tempo aqui na Grande São Paulo? Nessa próxima madrugada, mínima de 12 e máxima amanhã à tarde de 20 graus. Na quinta-feira, feriado, esquenta um pouco mais e o sol predomina, máxima prevista de 23 graus. Na sexta-feira, volta a esfriar, máxima de 20 graus, com chuvas previstas ao longo do dia. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Pessoal, valeu pela companhia. Aproveitem o frio com a máquina, com o Fabrício Capinejar. A gente se vê amanhã. Até lá. O Unifom recebe a cantora Lia Paris no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina.